te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Povo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, meus amigos. Olá, Bárbara. Olá, Juscelia. Olá, amigos. Nós começaremos a nossa reunião pública especial de hoje. Quero primeiramente convidá-los à prece. Então vamos, neste momento, acalmar os nossos corações, silenciar o nosso mundo íntimo e buscar em nossa mente a figura amorosa do Mestre Jesus, benfeitor de nossas almas, divino amigo. Buscamos, Senhor, nos teus ensinamentos valorosos, o alimento para as nossas almas, a direção para a nossa existência. Queremos vos rogar que nos sustente, que nos ampare, que ao contato dos teus ensinamentos, Jesus, possamos alegrar os nossos corações, dando graças a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade da reencarnação. Sê conosco, Jesus querido. Abençoa o palestrante da noite de hoje. Auxilia-nos a fim de que possamos, Senhor, apreender nos teus ensinamentos o de que necessitamos para a vivência saudável, equilibrada, harmoniosa. E que o nosso coração vibre a todo instante, Jesus. Gratidão pela oportunidade reencarnatória.
porque já podemos, Senhor, buscar a compreensão dos teus ensinamentos. Conduza e abençoe os nossos lares, a nossa reunião pública da noite de hoje. Nós damos por iniciado este momento dizendo, graças a Deus, e que Deus seja para sempre louvado. E assim seja. Então, mais uma vez, cumprimento a todos. Olá, meus irmãos que estão em casa. Olá, Bárbara, mais uma vez. Olá a todos, Lucélia. Isso, sejam todos bem-vindos em nossa reunião pública. Meus amigos, a palestra especial de hoje abordará o tema Evidências Científicas da Reencarnação. Este tema faz parte da campanha educativa sobre o tema reencarnação, desenvolvido por várias casas espíritas no Brasil. E nós queremos aproveitar para cumprimentar todas as casas espíritas envolvidas na divulgação deste tema, nesta palestra de hoje. E esta palestra, ela é promovida pela Concafras PSE, em parceria com essas casas espíritas que cumprimentamos de coração em todo o Brasil. E é transmitida pela TV Mundial de Espiritismo. Então, meus amigos, boa reunião pública para todos nós. Aproveitemos a oportunidade também para assinar o canal do YouTube, dar um link e ativar o sininho, porque assim todos poderão estar a par de tudo que acontece por aqui. E aproveita para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que nós queremos bem, a fim de que eles também tenham esta oportunidade. Ao final, nós vamos ter o tratamento espiritual à distância. Então, providencie aí um recipiente para a fluidificação da água e não deixe de participar. Neste momento, nós passamos a palavra para a nossa amiga Bárbara, que fará a apresentação do palestrante de hoje. Muito bem. Nosso palestrante hoje tratará do tema Evidências Científicas da Reencarnação. É o nosso companheiro Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia. Seja bem-vindo, Geraldo Júnior. Boa palestra para nós. Olá, que Jesus nos abençoe os ideais. É uma alegria estar com vocês nesta ocasião. Abriu a campanha educativa, o tema é reencarnação. E a palestra de hoje tem por tema Evidências Científicas da Reencarnação. Será que a ciência atual se ocupa da questão da reencarnação? O que alguns cientistas já conseguiram constatar a respeito deste tema é o que nós vamos poder estudar hoje. Nós vamos começar com a citação de um grande cientista chamado Jim B. Tucker. Este é um psiquiatra da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e faz a seguinte constatação: os nossos casos contribuem para evidenciar que a consciência é capaz de sobreviver à morte. Quer isso dizer que cada um de nós é algo mais que um corpo físico. Temos também uma consciência apta a sobreviver à extinção desse corpo. Então, nós temos aqui uma constatação de um grande cientista, este que é continuador das atividades iniciadas com o Dr. Ian Stevenson, é da mesma Universidade de Virgínia, e chega a esta interessante constatação, a de que existe vida após a morte, e que essa consciência é muito importante para nós. E continua este grande cientista. Veja só as consequências que ele traz para nós a respeito dessa constatação, a de que a vida continua. O enfoque excessivo no físico, de certo, nos impede de descobrir
que atitudes tomar para desenvolver o lado espiritual, tornando-nos também mais agressivos e egoístas nos contatos com os semelhantes. Seguramente, diz ele, aprenderíamos a ser menos materialistas caso soubéssemos que o mundo espiritual mais vasto se abre para nós. Então, o doutor Jim Tucker, ele chega a esta constatação, né, de uma consequência ética a respeito da compreensão de que a vida continua após a morte. Então, a constatação ética que ele chega é a de que nós simplesmente não devemos dar uma excessiva importância à vida material, uma excessiva importância ao corpo físico, porque é esta exagerada importância que venhamos a dar à existência material, ela pode nos prejudicar com relação à vida futura. E nós vamos tratar do tema da reencarnação, e aqui nós trazemos um conceito já conhecido de todos a respeito da reencarnação. Este conceito de reencarnação está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde o nosso querido mestre Kardec diz que a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele, para o espírito, mas nada havendo em comum com o antigo corpo. Então, a reencarnação nada mais é do que esta volta do espírito à vida corpórea, quando nós recebemos um corpo novo, um outro corpo, a fim de que a gente possa continuar a nossa evolução. E ainda trazemos uma constatação do doutor Jim Tucker, quando ele nos diz que o conceito de reencarnação é atraente para muitas pessoas por causa da possibilidade de, vivendo muitas vidas, vivendo várias vidas, acumularem sabedoria, tornando-se mais afetuosas e pacíficas no decorrer do processo. Esta é mais uma constatação ética a respeito da realidade da reencarnação, a de que este conhecimento nos torna melhores pessoas, nos torna melhores indivíduos, na medida em que, ao sabermos que vamos reencarnar e que a reencarnação permite que nós venhamos a adquirir maior conhecimento, acumulando sabedoria e assim também acumulando bondade, acumulando virtudes para a nossa eternidade de espíritos. E a reencarnação, sabemos muito bem, não é nenhuma novidade. Jesus já há 2000 anos tratou da questão em mais de uma ocasião. E aqui nós lembramos do diálogo em que nosso Senhor Jesus Cristo, ao conversar com o doutor da lei, Nicodemos, trava com ele, ensina a ele a respeito da reencarnação. E então nós temos aqui no Evangelho de João, disse-lhe Nicodemos, ora, como pode nascer um homem já velho? Então, essa pergunta de Nicodemos a Jesus, ela permite nós constatarmos que ele entendeu o sentido do ensinamento de Jesus. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E a resposta de Jesus não se fez esperar, quando disse a Nicodemos, em verdade, eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer isto dizer que a ninguém será possível progredir, alcançar a perfeição a que estamos destinados. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer novamente. Quer dizer, se não reencarnar novamente, se não nascer, viver, desencarnar, voltar novamente a nascer aqui na Terra.
Então, este é o requisito para que nós possamos alcançar a perfeição a qual estamos destinados. Qual é o objetivo da reencarnação? Afinal, esta lei é de origem divina. E a questão de número 167 de O Livro dos Espíritos traz esta pergunta: qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos benfeitores da humanidade respondem a Allan Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Então, nós reencarnamos aqui na Terra, em primeiro lugar, com a necessidade de expiar, quer dizer, de pagar as nossas faltas. O espírito criminoso, ele tem que passar pela pena de talião, reencarnar na Terra, reparar as suas faltas, os crimes que cometeu. E também o outro objetivo, e com a expiação, nós temos o melhoramento progressivo da humanidade. Todas as pessoas encarnadas na Terra cumprem essa necessidade de expiar as suas faltas de vidas passadas, mas, ao mesmo tempo, de, através do trabalho, através da prática do bem, através da experiência, pouco a pouco irmos nos melhorando progressivamente. E assim toda a humanidade vai caminhando até chegar um dia à perfeição. Então, a reencarnação, ela cumpre uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Allan Kardec nos ensina que os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade, senão quando puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos, similares a passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais é proibido entrar em uma cidade até se purificarem. Então, é pelas diversas existências corporais que os espíritos despojam-se gradativamente de suas imperfeições. Então, é necessário que vivamos durante várias encarnações. Cada encarnação, nós vamos pouco a pouco lavando a roupa suja, nós vamos nos despojando, deixando de lado os nossos defeitos, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a crueldade. Pouco a pouco o nosso espírito vai se purificando e é necessário, para que haja essa purificação, o mergulho na carne em diversas encarnações. É o que o Espiritismo nos ensina. Mas no que diz respeito à ciência, vários foram os cientistas que trataram da lei da reencarnação, que estudaram esta lei e que chegaram a algumas constatações importantes. Dentre esses cientistas, nós temos o nosso querido Gabriel Delany, que, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, encarnou aqui na Terra para auxiliar a Kardec no campo do espiritismo através do seu lado científico. Gabriel Delany, que era engenheiro. Nós temos também o coronel Albert de Rochat, que escreveu uma obra notável chamada As Vidas Sucessivas. Este coronel, Albert de Rochat, conquanto não se dissesse espírita, ele é o iniciador de um método importante, que é o método da regressão através da hipnose, tendo constatado as diversas existências da alma ou espírito através desse método da regressão. Temos também o doutor Ian Stevenson, médico psiquiatra, professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, este que talvez seja o maior cientista que até hoje estudou casos de reencarnação, com seus mais de 2.000 e tantos casos relacionados à reencarnação.
E no Brasil, nós tivemos Hernani Guimarães de Andrade, este que foi o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, este que foi um grande estudioso também, no campo científico, aliás, da reencarnação. Na Índia, nós tivemos o professor Hemendranath Banerjee, professor da Universidade de Rajasthan, na Índia, também tendo estudado entre 1100, 1000 e alguns casos também de reencarnação. Quais as provas existentes da reencarnação? O que esses cientistas falaram para nós? Existem provas acerca da reencarnação? Na verdade, eles dizem que existem evidências da reencarnação, porque provas para a ciência é algo concreto, é algo que depende de estudos palpáveis. E, na realidade, não existem estudos palpáveis da reencarnação, porque trata de questões subjetivas, de questões que dizem respeito ao espírito. Então, não existem provas palpáveis, mas existem evidências muito fortes sobre a reencarnação. Então, nós temos aqui algumas evidências. Segundo Gabriel Delany, que fala a respeito de provas, mas são evidências, essas provas, elas provêm dos espíritos e dos encarnados. Elas são provas que podem provir, ou evidências que provêm dos espíritos, dos desencarnados ou dos encarnados. As evidências que provêm dos espíritos são as seguintes: são as dos que afirmam lembrar-se de suas vidas anteriores. Então, existem alguns espíritos que dizem, através do médium, que se recordam de terem vivido várias vezes aqui na Terra, em várias encarnações. Existem também as provas que provêm dos espíritos que anunciam de antemão quais serão as suas reencarnações. Esse anúncio de uma reencarnação futura, ele pode vir através de um médium também, quando o espírito transmite aquela mensagem, aquela comunicação de que irá reencarnar dentro em breve, ou então o espírito pode aparecer durante o sono, em sonho, para a mãe, para familiares, para alguém, anunciando a futura reencarnação e dando até características da criança que reencarnará no futuro. Então, são evidências que provêm dos espíritos. Mas as evidências a respeito da reencarnação, elas podem também provir das pessoas, de algumas pessoas, de pessoas que se lembram de ter vivido antes na Terra. São evidências que provêm daqueles que se lembram de terem vivido em outras encarnações. Ou também, uma grande evidência a respeito da reencarnação é a existência dos chamados meninos prodígio, daqueles que, em tenra idade, tocam instrumentos musicais de forma magistral, sem nunca ter aprendido, e às vezes nem são de uma família de músicos, daqueles que se lembram de matemáticas, que fazem cálculos, daqueles que falam mais de uma língua em idade de 8, 10 anos. Então, são evidências sobre a reencarnação. Essas evidências que provêm das pessoas acerca da reencarnação de vidas anteriores, elas podem ser também casos obtidos através da regressão da memória, através da hipnose, como foi o iniciador que nós dissemos, o doutor Albert de Rochat, que fazia regressões de memória. E o doutor Hernani Guimarães de Andrade, ele fala o seguinte para nós: as obras relatando os casos obtidos por processo de regressão por meio da hipnose,
elas são também numerosas e variadas. Tais estudos vêm sendo levados a efeito, sobretudo por psiquiatras ou psicólogos clínicos. Então, nós temos alguns cientistas, no caso psiquiatras, no caso psicólogos, que têm feito interessantes trabalhos no campo da regressão de memória, através da hipnose, quando faz com que os seus pacientes regridam em vidas anteriores e que nessa condição esses pacientes narram para esses cientistas o que aconteceu em vidas anteriores. E muitas vezes essas narrativas são até mesmo constatadas através de investigações posteriores. Porém, as provas que são mais ricas a respeito da reencarnação, elas dizem respeito a crianças que se recordam espontaneamente de terem vivido na Terra, de terem vivido outras vidas anteriores. E ainda Hernani Guimarães de Andrade nos diz o seguinte: estes pacientes, tão logo chegam à idade em que aprendem a falar, então eles passam espontaneamente a relatar fatos que ocorreram com eles em uma vida anterior. Essas crianças têm se mostrado as melhores fontes de evidência a favor da ideia da reencarnação. Então, quando uma criança se recorda de vidas anteriores, quando passa a narrar fatos que, segundo a criança, dizem respeito a lembranças de vidas anteriores, essas crianças, narrando espontaneamente, são a maior evidência que a ciência pode ter a respeito da reencarnação, porque não é provocado, porque parte da própria criança, são recordações espontâneas de vidas anteriores. E continua Hernani Guimarães de Andrade. Esses casos, os casos espontâneos, de lembranças reencarnatórias, manifestados por crianças e adultos, adultos também podem se recordar, eles não são tão raros como podemos pensar, como pode pensar. Entretanto, apenas 5% podem ser considerados suficientemente fortes e representando evidências seguras em apoio à tese da reencarnação. Então, por que são apenas 5% são fortes? Porque são chamados casos resolvidos a respeito das reencarnações. E o doutor Ian Stevenson, a maior autoridade científica no campo da reencarnação, já falecido, ele dizia o seguinte, abre aspas, sustento que alguns dos casos fazem muito mais do que sugerir a reencarnação. Parece-me fornecer uma considerável evidência da mesma. Então, ele chega a dizer que os casos que ele estudou fornecem a ele uma considerável, uma relevante evidência quanto à reencarnação. E continua dizendo o seguinte: o caso geralmente principia quando uma criança de 2 a 4 anos de idade põe-se a falar a seus pais ou irmãos de uma vida que teve em outra época e lugar. Então, é assim que começam os casos. Uma criança de 2 a 4 anos de idade começa a falar de uma vida que teve em outra época e lugar. E continua o doutor Stevenson. A criança sente, no geral, uma considerável atração pelos acontecimentos relacionados a essa vida. E, em geral, chega mesmo a importuna seus pais para lhe permitirem voltar para a comunidade onde alega ter vivido anteriormente. Se a criança faz bastantes asserções peculiares à sua existência pregressa, os pais, geralmente com relutância, começam a fazer averiguações de sua veracidade.
se alguma verificação se segue, membros das duas famílias visitam-se e indagam da criança se ela reconhece locais, objetos e pessoas de sua suposta vida anterior. Então, existe, após as narrativas da criança, uma verdadeira investigação que geralmente começa com os pais, porque a criança às vezes importuna esses pais a respeito dessas lembranças, pedem com insistência para que os pais possam levar à localidade onde teriam vivido, onde a sua família estaria, a família da vida anterior. Nesse sentido, nós temos um caso marcante, relevante. Esse caso foi investigado profundamente pelo Dr. Hemendranath Banerjee, está no livro Vida Pretérita e Futura. Este professor da Universidade de Rajasthan, na Índia. Então, ele nos narra o caso da seguinte forma. Em Delhi, na Índia, habitualmente dizia o menino Gopal, essa criança Gopal, dizia ao pai: Eu sou um Brahmin, sou filho de Sharma e vivi em Mathura. Então, o pai perguntava à criança: Você tem irmãos? E Gopal dizia: Naturalmente, tenho 3 irmãos e um dos meus irmãos me matou com um tiro. Gopal, então, nasceu na família de Gupta no ano de 1956. E nas suas conversas com o pai, fazia questão de repetir que morava em Mathura durante a sua vida anterior e que nessa existência anterior ele teria sido um empresário, um grande empresário no ramo da farmácia e tinha uma firma farmacêutica. Os pais de início consideravam aquilo tudo uma brincadeira, não entendiam por que a criança falava daquele jeito, era pura tolice. Contudo, o pai de Gopal, um dia reunido com alguns amigos, narra a esses amigos a lembrança de Gopal. Meu filho tem falado de uma vida anterior, umas coisas esquisitas que ele teria vivido em Mathura e era da família Sharma e que teria falecido vítima de um assassinato. Ele diz que o irmão dele teria matado ele, então eu não entendo essa conversa do meu filho. E os amigos do pai de Gopal dizem para ele que faria sentido o que o filho estava falando, pois que realmente na cidade de Mathura, um empresário havia sido assassinado, matado pelo irmão com um tiro na cabeça. Dias depois, o pai de Gopal resolve levá-lo a esta comunidade de Mathura, para que ele pudesse, por insistência da criança de Gopal. A viúva de Gopal, parentes do falecido da vida anterior, e tem um detalhe, o falecido se chamava Shaktipal. A viúva de Shaktipal, tendo ficado sabendo que a criança atual, Gopal, falava de uma vida anterior, resolveu ir até Delhi para conversar e conhecer de perto essa situação. Quando a viúva chega até a casa de Gopal, acompanhada pela nora da vida anterior, Gopal reconhece as duas, reconhece a viúva, reconhece a nora da vida anterior, porém não conversa com a sua viúva da existência passada, conversa apenas com a nora e diz a ela por que não tinha conversado com a viúva. É que na vida passada ele tinha pedido uma quantia para a esposa, essa não havia lhe dado essa quantia, e disse a Shaktipal que fosse até a empresa e que retirasse a quantia que ele estava pretendendo. Nesta ocasião,
Shaktipat se desloca até a sua empresa, vai até o cofre no segundo andar e quando então o irmão dele o assassina, o mata com um tiro na cabeça para roubar o dinheiro. Em seguida, Gopal vai até Mathura, a cidade onde teria vivido, vai sem ninguém lhe ensinar o caminho até o local da empresa e diz: esta é a minha firma, esta é a minha empresa. Então, eles pedem a Gopal a seguir para que vá à sua antiga casa. Gopal caminhando por ruas estreitas, por ladeiras e localidades distintas, chega até a sua antiga casa. Esta é a minha antiga, quando eu era Shaktipat. E eu dormia, meu quarto ficava no segundo andar da casa. Então, Gopal, ao chegar na antiga residência de Shaktipat, reconhece a sua filha da vida anterior, reconhece a viúva, reconhece nas fotos, todas as fotos que dizem respeito a Shaktipat, que foi a sua personalidade anterior. Então, esse é um caso autêntico de lembrança de vidas anteriores, de uma vida anterior que esta criança teve, Gopal. Este caso é contado por Banerjee na obra Vida Pretérita e Futura. Estamos encaminhando para o nosso encerramento. Voltamos então à questão em que implica em termos de moralidade, em que implica em termos de conhecimento, o reconhecimento pela ciência desta lei da reencarnação. Então, Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nos diz o seguinte: a reencarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, quer dizer, quanto mais inferior o espírito, maior a necessidade de reencarnar, deixando de ser necessária, desde que estes, os espíritos, transpondo-lhe os limites, com a evolução, ficam aptos para progredir no estado espiritual. Então, haverá de chegar um momento em que o espírito já tenha progredido suficientemente em moralidade, em conhecimentos, para não mais necessitar de reencarnar aqui na Terra. Então, progredirá no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, em mundos mais elevados do que a Terra, onde a reencarnação nada tem de material, como ocorre aqui na Terra, nada tem da materialidade terrestre. E na questão de número 993 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem o seguinte: já disse que se deve progredir sem cessar. Quer dizer, nós, na condição de espíritos eternos, temos de progredir sem cessar. Então, aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, ainda é grosseiro, ainda é ignorante, ainda é criminoso, isto é, ainda tem apenas o instinto do mal, terá o instinto do bem em outra vida. E é para isso que renasce muitas vezes. Então, esta é a finalidade da reencarnação, conforme nós vimos no início. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, esta lei bendita, a lei da reencarnação, atualmente tem sido objeto de rigorosos estudos por alguns cientistas, que, enfim, dia chegará em que tal lei, a lei das vidas sucessivas da reencarnação, será demonstrada pela ciência, porque é uma lei divina. Então, momento chegará em que as ciências oficiais não mais poderão ignorar esta lei bendita que Deus oferece à humanidade para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Então, nós fomos criados, segundo o Espiritismo, todos os espíritos, criados simples e ignorantes, mas que, progredindo pouco a pouco
Em diversas encarnações, um dia chegaremos à perfeição, ocasião em que herdaremos a eterna felicidade, a nós guardada, para que no futuro possamos usufruir. Que Jesus nos abençoe a todos, que Deus nos ampare hoje e sempre. Muito bem. Agradecemos ao nosso companheiro Geraldo Júnior pela explanação da nossa reunião pública. Tema tão interessante, tão caro aos nossos corações assim. Então, pelo que acabamos de aprender na palestra de hoje, a reencarnação é uma bênção de Deus, nosso Pai, que nos concede oportunidades para aprendermos as lições necessárias ao nosso processo evolutivo, como espíritos eternos, que todos nós somos assim, e também para que nós possamos bem aproveitar o tempo para repararmos os débitos que tenhamos deixado, né, no caminho, na estrada evolutiva aí, reorganizando os nossos vínculos, transformando a dor em amor, transformando o ódio em fraternidade, não é assim? E, assim, de reencarnação em reencarnação, vamos trabalhando e aprendendo para chegarmos à condição da moralidade elevada, né, da pureza do espírito. É isso aí, Bárbara. Meus amigos, e se vocês gostaram da palestra de hoje e querem conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, nós te convidamos a participar dos cursos semanais de doutrina espírita, que acontecem nas diversas casas espíritas de todo o Brasil. Acesse as nossas redes sociais e fique sabendo mais. E se por acaso na sua cidade não há centros espíritas que ofereçam cursos presenciais do ciclo introdutório, acesse o site www.alankardeconline.com e matricule-se nos cursos online da Global Kardec, que são totalmente gratuitos. Isso mesmo. Tem uma turma de Global Kardec esperando você. Venha fazer parte aí dessa irmandade, dessa fraternidade de luz e de aprendizado, não é assim? Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos passar para o nosso passe à distância, né? Vamos mentalizar, acompanhar atentamente cada palavra que é dita pela pessoa que está conduzindo o passe, para que a gente possa fortalecer o processo de tratamento espiritual que seguramente está sendo realizado nesse momento nos nossos lares. A doutrina espírita ela nos explica que a magnetização ela pode sim ocorrer de maneira efetiva à distância, basta que para isso as nossas mentes se mantenham vinculadas e adesas ao processo, né? Então, vamos aproveitar aí o momento do passe e acompanhar atentamente a condução. Separa a água para fluidificar também, não podemos esquecer. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma
em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Graças a Deus, então façamos nesse instante a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, buscando a doce presença de Jesus, o sublime condutor das nossas almas, o amigo de todas as horas. Convidemos Jesus para habitar conosco em nossos lares, transformando para sempre o nosso ambiente doméstico em um recanto de paz, de harmonia, de luz. Bondoso Jesus, te suplicamos sobretudo, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram em dificuldades. Te suplicamos, Senhor, pelas mãezinhas que têm pensado na alternativa equivocada do aborto, que as bênçãos do teu amor possam envolvê-las e demovê-las, Senhor, da ideia.
de silenciar mais uma encarnação. Te rogamos, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram em dificuldade, pensando no processo do suicídio, que as caravanas do amor, da bondade, que atuam sob a direção da Mãe Santíssima, possa alcançá-los, onde quer que estejam, e socorrê-los em suas necessidades. E nós, de nossa parte, Senhor, te suplicamos, ensina-nos, Senhor, a bem aproveitar o tempo, a bem aproveitar a encarnação, Senhor, para convertermos as nossas vidas em um canto de gratidão e louvor a Deus, nosso Pai. Guarda-nos, Senhor, na tua paz, abençoa-nos o repouso do corpo físico e que as bênçãos do teu amor sejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Como é bom, né, Bárbara? Finalizarmos uma reunião pública com uma palestra tão boa quanto essa, tomarmos o passe, muito bom, revigorante, né? Nós queremos lembrá-lo mais uma vez, meu irmão, se você gostou da programação de hoje, você deve assinar o nosso canal do YouTube. Não se esqueça de dar um like, de ativar o sininho, porque aí você estará a par de tudo que acontece por aqui. E compartilha também com os seus entes queridos, dê a eles a oportunidade de também ficarem a par de tudo que acontece por aqui. Mais uma vez, nós queremos agradecer a participação de todos vocês, pedimos a Deus que nos abençoe, bem como todos os nossos familiares. E até a próxima oportunidade de nos encontrarmos novamente. Muita paz a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até logo.